Todos nós temos problemas. Isso é fato, e absolutamente ninguém está livre disso. Acontece que, em algumas situações, somos nós que enxergamos de uma forma muito maior ou diferente do que realmente é. Em muitos casos, escolhemos sofrer e perder tempo com coisas das quais não temos nenhum controle, quando seria totalmente possível lidar com determinado problema sem tanto sofrimento. É claro que há casos que nos desgastam bastante. Assim como já aconteceu comigo, você também pode ter problemas no seu relacionamento, talvez a perda do emprego, um filho ou esposa doente e até mesmo um amigo que te desaponta. São muitos exemplos e é totalmente compreensível ficarmos desanimados ou descontentes com isso. Tenha aprendido que concentrar-se no problema é o mesmo que se torturar. Não vale a pena se culpar por uma situação da qual você não tem controle ou poder de decisão. Quer um exemplo? Se você foi injustiçado no seu trabalho, e tal colega, entre aspas, é um protegido da direção, de nada adiantará ficar se lamentando ou reclamando. O que você precisa é fazer o seu melhor, sempre. Esse é o seu papel. Agindo assim, você começa a entender que um dos principais conceitos da felicidade é perceber o que podemos e o que não podemos modificar. Olá, meu nome é Rodrigo e esse é o painel do desenvolvimento. Seja bem-vindo. Hoje a mensagem que eu quero deixar para você é a de que não vale a pena sofrer por problemas que não estão sob seu controle. A minha intenção com esse projeto é a de compartilhar as minhas experiências e os meus aprendizados decorrentes de todos os meus estudos e investimentos relacionados a desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Só que lá no início, uma das minhas preocupações estava diretamente ligada ao que as pessoas iriam pensar, principalmente em relação às críticas, seja de forma virtual ou pessoalmente, e eu confesso que isso ainda me incomoda um pouco, mas é exatamente aí que entra a questão sobre o que realmente podemos ou não controlar. Neste exemplo, o que eu posso controlar é o que eu gravo ou escrevo em meu site e mídias sociais. Se eu confiro, se escrevo bem, se vou tratar deste ou daquele tema, etc. Mas eu não posso controlar a opinião das pessoas. Não posso controlar quem vai gostar ou não. Cabe a mim me manter firme em meu propósito. Percebeu a diferença? Se eu deixasse de seguir com meu objetivo porque alguém não achou interessante, eu perderia uma tremenda oportunidade de fazer o que eu quero. Por outro lado, se eu aprendo que cada um responde pelas próprias atitudes, neste caso, vou descobrir que a responsabilidade não é minha. Se faz calor ou se faz frio, se a política vive em crise devido aos escândalos de corrupção, é tudo externo e não pode de forma alguma interferir no meu trabalho e principalmente na minha felicidade. Todos nós, em algum momento, chegamos a perder o sono por causa de problemas dos quais não temos controle. Tenho absoluta certeza de que isso já aconteceu com você. E por isso eu quero compartilhar 6 dicas para que você possa tentar viver uma vida mais tranquila e com novas perspectivas. Dica número 1. Reconheça os seus medos. Questione-se e pergunte a si mesmo: caso meus medos se tornem reais, a consequência será muito trágica ou eu serei capaz de contornar a situação? Em muitos casos, as probabilidades não acontecem. Ou você entende isso, ou terá dificuldades além do necessário. Dica número 2. Faça afirmações positivas. Entenda que você é uma pessoa como outra qualquer e tem total capacidade de aprender a enfrentar os seus pensamentos negativos e ter uma rotina mais tranquila. Pratique o hábito da positividade. Dica número 3. Determine quais situações você pode controlar. Toda vez que estiver aflito e preocupado, pense e foque somente no que está sob o seu controle. Você não pode impedir, por exemplo, o trânsito intenso ou a chuva, mas você pode se preparar para isso.
Nós não temos o poder de controlar o comportamento de uma pessoa, mas temos total controle de como reagimos a isso. Parece óbvio, né? Mas na prática não é tão simples. Dica número 4. Monitore o seu nível de estresse. As clássicas recomendações como dormir bem, praticar exercícios e se alimentar de forma saudável são importantes maneiras de redução de estresse. Dica número 5. Remoer problemas não resolve problemas. Se neste momento da sua vida você se encontra diante de uma enorme adversidade, o meu conselho é que você encare e resolva o quanto antes, e não fique refletindo sobre o que pode ter dado errado. De nada vai adiantar. A não ser que, dependendo do problema, pensar demais vai ajudar a resolvê-lo. A melhor maneira de eliminar pensamentos negativos é se ocupar com outra atividade. E a dica que eu considero mais importante é a próxima, e não foi por acaso que a deixei por último. Dica número 6. Mantenha o foco em seu propósito. Você pode aconselhar uma pessoa, mas isso não significa que ela seguirá exatamente a sua sugestão. E você não pode querer que as coisas aconteçam do seu jeito sempre. Você não tem como controlar isso. Exemplo disso é o que está acontecendo agora. Você dedicou seu tempo para assistir a esse vídeo, que tanto planejei e executei com a finalidade de compartilhar ideias. Mas eu não posso garantir que sirva para você ou que você se identifique de alguma forma. E a questão é, devo me preocupar a ponto de paralisar as minhas ações? Claro que não. Eu quero deixar aqui um exercício bastante eficiente. Identifique o que te causa sofrimento e angústia. Talvez você esteja sem dinheiro, talvez seja a maneira autoritária de agir do seu chefe, ou brigas no seu casamento. O que você precisa é descobrir se isso depende de você ou de outra pessoa. Se a responsabilidade é exclusivamente sua, faça diferente por resultados diferentes. Se não depende de você, deixe estar. Siga firme e tenha em mente que amanhã será um novo dia. Mas você pode até me dizer, Rodrigo, em alguns casos é inevitável e devemos tomar atitudes em relação ao comportamento alheio. É claro que sim. Há casos em que somos obrigados a dialogar, debater e conversar. Mas a mensagem que eu quero transmitir é que você sempre se questione sobre o que depende ou não de você e jamais coloque sua felicidade na mão de outras pessoas, pensando que é o outro que vai te fazer feliz. Nós temos que aprender a relaxar. Eu conheço muita gente, também me incluo, que sofre por aquilo que não controla. Sofre por aquilo que ficou no passado, que sofre por aquilo que ainda nem aconteceu e talvez nem aconteça. Não temos como escolher tudo o que nos acontece, mas tenho percebido que tudo conspira a favor de quem escolhe viver de maneira mais leve e despreocupada. Não se leve tão a sério, mas não perca sua fé e a sua esperança.